A Joana sabia, por exemplo, que o Sporting pagava por uma modalidade amadora, que era mais uma para pôr lá, 250 mil euros ao ano. Não é muito, mas está bem. Era uma porcaria de uma modalidade só para panaches. Era o quê? Não digo, também para não ferir suscetibilidade. Como outros. Agora toda a gente diz mal como é que se pagava a atletas. Milhares e milhares de contos de modalidades. Enfim. Mas para quê? Para ter 55 modalidades? Agora, essa história tem que ser toda contada. Aliás, hoje Acho muito bem. O Sporting tem uma cultura autofágica. Acho muito bem. Não é de agora. O Jorge Fonseca ontem teve declarações se calhar, em relação às modalidades do Sporting, nomeadamente ao judo, que eu acho que vale a pena refletir sobre o investimento. O Sporting tem uma atleta que foi campeã do mundo. Ele isto nunca viu. Mas não. Só a única coisa que faz é usar o nome do Sporting, ter um FII qualquer para representar o Sporting. Mas isto que ganhou agora? A Bilodi, é ucraniana. Ucraniana, que foi campeã do mundo. É a judoca. Uma judoca. E o Jorge Fonseca, campeão do mundo, disse: nunca vi lá, não sei. É do Sporting porquê? Porque usou o emblema. Mas tem um projeto. Isso não é normal, não é? Que não é outra fórmula. É outra forma. Por isso, Sérgio, então este é outro exemplo que vem um pouco de encontro àquilo que eu estou a dizer. É assim, ok, há a questão da comunicação e das políticas de comunicação feitas pelas agências de comunicação, pelos marketeers, o que for, mas também há as pessoas que estão nos clubes, e quem diz nos clubes, diz nas organizações, nas empresas, e que também têm a obrigação de contribuir para uma determinada cultura organizacional, digamos assim, que seja da ordem da coesão, da identidade, não é? Mas, Joana, o Zé Manel, o que acabou de dizer o Zé Manel é a razão, é o mesmo sentimento que eu tenho. É verdade. Aquele clube, eu não digo, aquele clube não está dividido agora, atenção, vamos entender. Aquele clube esteve sempre muito dividido desde há muitos anos. Pois. Tem um estigma terrível. E o grande inimigo do Sporting, eu já o escrevi e volto a dizer, não está fora do Sporting. Está dentro do Sporting. Agora, mas, o Sérgio acompanhou historicamente o Sporting. O Sporting parte-se realmente e começam a aparecer as fações no pós-João Rocha. Sim. Até João Rocha as coisas mantiveram-se mais ou menos unidas. O Sporting viveu sempre num clima, já o meu pai contava-me, pouca gente sabe, eu depois conversei já depois disso com gente muito antiga, no tempo do meu pai. O Sporting viveu sempre períodos muito difíceis. E há um período que é um período que, de certa maneira, vem marcar uma clivagem muito grande, que é o 25 de Abril. O Sporting era entendido. Mas o Sporting faz o 25 de Abril, passa pelo 25 de Abril primeiro com o mesmo presidente. Não, mas não mudou. Ou seja, o João Rocha tinha entrado um ano antes e leva o Sporting até 86. Sim, mas ele tinha uma visão diferente. E já nessa altura, porque eu assisti ao Zé Manel, Mas o João Rocha adaptou-se muito bem ao 25 de Abril. Sim, embora o projeto dele, da Sociedade de Construções e Planeamento, fosse pensado na vigência, do antigo regime e na lógica do antigo regime. A partir do momento em que há o 25 de Abril, a Sociedade de Construções e Planeamento, que ia transformar o Sporting num clube empresa muitas décadas antes dos outros, ficou sem meios, e ele teve arte. Mas ele também. Como sabe, meu pai foi dirigente do Sporting nesse período e eu joguei lá nos Júniores entre 64 e 76. Ele teve arte para se adaptar aos novos tempos e para reciclar o projeto e para continuar a levar o Sporting para a frente. Zé Manel, eu acho que o problema do Sporting e um conjunto de dirigentes que lhe seguiram, eu não vou dizer mal, obviamente, os tempos já passaram, a apreciação que eu fiz foi um grande afastamento numa fase, por isso é que eu saltei, um grande afastamento entre a elite dirigente e a massa associativa, um afastamento brutal, depois dá origem aos populismos, Jorge Gonçalves e por aí fora, Sousa Sintra, depois voltamos outra vez ao conceito de um clube virado para a modernidade, que ainda deu 2 campeonatos, é verdade, mas que não teve continuidade, mas o Sporting continuava a ser extremamente dividido. E acho que neste preciso momento o que tem faltado é arte, no sentido... Porque o Sporting é um conjunto de famílias que estão lá dentro. É um conjunto de famílias, não tenho mesmo dúvida. Agora, quem for dirigir o Sporting... Família de clãs. Clãs, pronto, chamemos, não é família, clãs. Tem que ter arte, porque esses clãs não querem mandar no Sporting. Querem apenas uma coisa, que é interessante. Ser ouvidos. Exatamente. E tem que se ter o bom senso
de se ouvir. Até pode-se não seguir nada do que eles estão a dizer, mas tem que ter o bom senso de se ouvir e dizer, olha, essa ideia é boa e tal, e não sei o que, não sei o que mais. Se compararmos com... O Porto é um caso diferente, que é o Norte, é diferente. O Benfica teve o seu período mais difícil, mas eu nunca vi na história do Benfica, conheço minimamente, o meu pai também era muitos dirigentes do Benfica, não teve este percurso que o Sporting teve, que é um percurso sempre de coisa. Repare, dizia-me há dias um amigo benfiquista, que o António, o Benfica quase que nem precisa de claques para se deslocar aos estádios, não é? Porque tem uma mole imensa que vai ao estádio de modo próprio e tal. O Sporting precisa de 4 claques. E eu hoje ponho em causa, digo-lhe sinceramente, depois de ter assistido aquilo que assisti no sábado, mas eu isso sou muito duro. Eu, para mim era muito cara a cara com as claques. Porque acabava com as claques. E se isto continuar assim, acaba-se já com as claques. É tão simples quanto isso. Porque não se pode, um clube, não pode permitir dentro do seu próprio estádio que aqueles que são pretensamente os seus apoiantes insultem os órgãos sociais. Não podem. Isto é impossível que aconteça. E isto está a acontecer no Sporting. E pode ser o princípio do fim. Para mais não havendo explicações sobre o que é que se está a passar. Não, Zé Manuel, quase que é um livro branco. Como é que se pode aceitar... Livro em branco. Ou um livro em branco. 123 jogadores que custaram 63 milhões e que nunca jogaram, praticamente. Ou seja, eu hoje escrevi cada vez mais Frederico Barandas precisa de explicar de viva voz aos sócios onde é que estava o clube, com que meios e com que objetivos. Claro. Assim, só está a dar trunfos à quinta coluna. Com certeza. Eu acho que o Presidente do Sporting, o atual Presidente do Sporting, certamente bem intencionado e tem... neste Sporting de hoje, um grave déficit. Ele é uma pessoa, visto de fora, bastante impreparada. Sim, tem um discurso titubeante, é verdade. Titubeante, há variáveis que se percebe que não domina minimamente, não quer dizer que não aprenda, mas isto demora tempo. E o Sporting não tem tempo. Não tem tempo. Está a correr contra o tempo. Mas se ele não consegue, tem que ter alguém que tenha uma política de comunicação para isto. Por outro lado, deixa-me só dizer uma coisa que é um detalhe. Ou seja, mas antes de uma política de comunicação, eu sou muito crítico da política de comunicação do Sporting, porque realmente é muito má. Mas antes da política de comunicação tem que ter uma política desportiva. Com certeza. E parece que o caminho que está a seguir é errático. E o Sporting hoje está no mercado, tem 3 jogadores a chegarem, o Ressé acabou de aterrar em Lisboa, mas são jogadores que estavam ainda livres no último dia de mercado e são jogadores que têm um percurso... Tem que entrar na equipa. Vão tentar... Não, são jogadores à procura de regeneração de carreira. Mas até podiam ser bons... Ressé é um grande jogador. Eles têm que ser... Mas são jogadores todos eles à procura de regeneração de carreira. Ou seja, há aqui um risco acrescido. Não, mas há uma coisa não é garantido, digamos assim. E os garantidos muitas vezes correm mal. Claro, mas também há um combustível para os jogadores também, não é? Mas nós temos vamos que partir. ver. Já agora deixa-me fazer um parênteses. Não só para dizer, surpreende nesta lista o Markovic. Mas o Markovic também me foi o homem que se perdeu. O Markovic, pois, deve ter sido. Assim, cada vez mais os jogadores de futebol têm que pensar que a profissão é uma profissão aliciante. Deu muitas alegrias ao Benfica. É uma profissão fantástica, mas é uma profissão que só tem sucesso se for levada a sério. Ou seja, tem que se deitar cedo e beber água. Tem que se deitar cedo, isto falando bem. O Ronaldo que o diga. Tem que se deitar cedo. Se quiserem ter sucesso a um determinado nível. Se quiserem várias coisas ao mesmo tempo, não corre bem. E cada vez pior, porque cada vez mais o aspecto físico, o aspecto físico é cada vez mais determinante. Quando nós olhamos para o que vivemos, encurtamento de espaço, equipas compactas, isto é o quê? Isto é físico. Isto é que cada vez correm mais. Cada vez tem uma... E isso é incompatível com coisas que no passado eram possíveis fazer. Não é só a nota artística, vá. Não, agora, portanto... Mas o Zé Manuel também foi um é fundamental. Que é bom realçar, que é a política desportiva. Eu, por exemplo, eu vi com alguma preocupação, entre aspas, o plantel do Futebol Clube do Porto para este ano. Porque percebi que o Porto abriu mão de uma série de jogadores e eu disse assim, mas então... Abriu mão, mas... Mas vai jogar com quem? Eu fiquei assim, vai jogar com quem? Saíram aqueles jogadores todos. Ficou o Sérgio e ficou toda a gente. Mas eu percebi, depois deste jogo com o Benfica, que afinal as peças que foram buscar
Tem altíssima qualidade. Até agora, eu vou dizer, jogo, do ponto de vista... Mas é o Uribe, o É um Uribe jogo, mas é assim... o Coribe, É um jogo, mas o Corona... O Corona já está. Está bem, mas o Corona foi puxado para um outro O lugar. Uribe teve muito bem no jogo. O Uribe, coisa. Embora o Vitória de Guimarães... Só as atenção. recuperações de bola foi show. Agora vamos ver, como o António diz... Foi o show. José Luís, Sim. é um jogador normalíssimo, banal. Mas vamos ver agora com o campeonato para a frente. Não sei, mas Porque até o agora eu Sérgio diria, Conceição assim, é o artífice da vitória do Porto. a olho muito nu, eu bem. diria quem foi melhor aos reforços foi o Porto. Do ponto de vista do Benfica praticamente não se o reforçou. Porto fez uma boa aquisição. Só o Porto fez Tomás. uma excelente aquisição com o guarda-redes. Excelente. Foi buscar, parece-me. E até assim, pode dar frango aqui ou Mas lá, ainda ontem se foi o Porto duas vezes. Percebe-se que é bom está guarda. bem na baliza, Está, está confortável. É rápido. E é aquela velha máxima de Vítor Damas que diz assim, pá, tu queres saber se o guarda-redes é bom, não interessa se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. Olhas para a baliza e a baliza está toda tapada, o guarda-redes é bom. Olhas para a baliza e tens muito espaço, o guarda-redes não presta. Portanto, este é daqueles que tu olhas para a baliza e o guarda-redes realmente é muito bom. E o Uribe também é uma boa, aquisição. Tiro no chapéu. Zé Luís, vamos ver. Eu tive a rasca aqui como o Sérgio, assim, quando olhei para a sangria que estava no Porto e disse, ai Jesus Senhor, Mas o Zé agora Manuel, estou bem mais Olha lá tranquila. ver, o Zé Bem mais Luís, serena. as pessoas que dizem É mais um Terça tanto. Lové minhas ao Zé Luís, que até fez um bom jogo, teve um bocadinho de sorte, aquele gol. Não, mas é um tanto, que é para o inverno. A sorte que fez os ao lado, Para o inverno. Coincidem às vezes O com homem as certo pessoas na hora que certa. dizem que como é que ele se chama, o que foi para o Benfica? O Tomás. Não, o Vinícius. Vinícius. É bom jogador. Está bem, mas há pessoas que dizem Vinícius não presta e o Zé Luís é uma maravilha. Quer dizer, também nem Vinícius é bom 80, jogador, não é? Vinícius é bom jogador. Mas o Zé em relação ao Vinícius, diga. isto vale o que vale. Isto vale o que vale, porque nós já vimos, Pá, chegar... até pode ser que no fim seja assim. Vimos chegar o Mas Raul nada- Jiménez por 22 milhões E depois foi e dispensado. depois foi vendido por 40. Faz golos a torto e a direita. Faz golos a torto e direito, é um fantástico jogador. E quando chegou por aquele dinheiro, toda a gente disse, mas este vale 20 milhões ou 22 milhões. O mesmo acontece com o Vinícius. Ou seja, é um jogador que chega caro. Claro, mas vamos ver. Mas o Zé Manel, deixa-me só dizer uma coisa. Não, o Benfica foi a equipa que se desreforçou. Passa o Nelo Pois é, isso Não, estou a manteve dizer. um plantel Temos que foi- reforços. Mas era muito difícil. Saíram. Olha, por exemplo, no jogo com o Porto, passo o exagero, que é a caricatura que eu vou fazer. Sim. Mas eu disse lá no campo, lá no estádio, olha, bastávamos ter aqui um quarto do Jonas, já na última época, para o jogo do Benfica ter sido muito mais esclarecido com o Porto e abrir brechas na defesa. Portanto, e o João Félix, como é óbvio, Claro. não é? Que, portanto, só esses dois, não é o Raul Tomás, que eu até penso que é um bom jogador e que vai ter uma carreira Mas bastante é muito difícil boa de substituir logo Claro, dois e que tinham, é isso, portanto, à vez, que- até um de cada vez, muitas vezes, mas uma função ali Portanto, muito... quais foram as aquisições do Benfica para compensar? Foi o Raul Tomás, foi esse Vinícius, foi um suplente que é o Caio Lucas, sem o Sálvio, apesar de tudo. Também, E hoje sem o vamos, Sálvio. ver se o Sérvio e o Zivkovic também saem. Pois, eu acho Estão em negociações, ainda o não é Sérvio certo. acho um erro sair. Acho um O erro. Sérvio é querido, é desejado pelo Não, Boca porque- Juniors. É, eu também li hoje. Mas, Zé Manuel, deixa-me só dizer o seguinte. Eu tenho estado a comparar as três equipas e o Zé Manuel há bocado focou uma coisa e tem Até o toda a Startup, razão. que é uma boa aquisição. É a falência da política desportiva. Ou seja, eu olho para o Benfica e olho para o Porto e começo por ver na linha média o caso do Benfica, onde vi o jogo, dois jogadores jogam à frente dos defesas. Ou seja, este é o Tarabat, não foi um, Tarabat e o e o miúdo Florentino. Florentino. E o Porto foi buscar dois jogadores que também jogam à frente da defesa. Vai buscar, não. Já tinha um. E o Benfica o ainda Danilo, ainda tem o Samaris e o tem o Gabriel. Danilo e tem Está o Uribe. bem, está bem. E ainda falta um. E depois foi buscar o miúdo, joga à meia direita, o Baró, como é que se chama? Sim, o Romário Baró. Portanto, e eu comparo um com o Sporting belíssimo e o jogador. Sporting É não verdade. tem dois jogadores nenhum que se equivalha a estes dois, chamemos-lhe trincos, Trincos, sim. cabeças da área. Não tem nenhum. Não há ninguém. E por isso é que eu digo assim, O Batalha, às antes de vezes, começar a fazia mais criticar... Batalha já não joga há um ano e tal. Não jogam um ano e tal. Antes de criticar, comecem a pensar no seguinte: se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu. E não joga porquê? Tínhamos o Patrício, Tá, vou ver tínhamos o lesionado, Gelson, lesionado. tínhamos o William Carvalho, só estes três
Claro. Não, é que é isto. E o que é que isto equivale em termos de qualidade da equipa e o Adriano. Mas o Adriano foi vendido. O Adriano foi vendido. Mas esses três. Só três davam qualidade e davam também potencial financeiro um dia mais tarde. Mas não. O Sporting agora, por exemplo, fez acordo, deu o Bruno Gaspar, custo zero. O Bruno Gaspar é um miúdo que eu vi jogar desde os 14 anos, no Seixal, mas engraçado nos juvenis do Benfica. Também foi para ajudar a resolver o Podense. Mas o Podense, que foram 5 milhões. Mas isto tem que ser explicado, não pode ser uma notícia que vem assim. E isto exigia, sabe o que é, José Manel? Para mim, na minha modesta opinião, assim, uma grande conferência de imprensa a explicar isto tudo. Mas o Sérgio é juiz jubilado e sabe melhor do que eu, seguramente, em relação à matéria que eu vou aqui abordar. Mas o facto de Bruno de Carvalho ter sido ser acusado e sentar-se no banco dos réus, sim. Eu penso que fragilizou bastante a posição negocial do Sporting nos casos do Podense, e depois há de ser o Rafael Leão e ainda o Ruben Ribeiro. E o Sporting, e de uma forma que eu penso que é inteligente, está a tentar fechar da forma possível cada jogador. Caso. E o Sporting nisto tudo, o Sporting num jogador só desses podia ter feito 50 milhões. E o Sporting se calhar vai chegar ao fim com o William, com o Patrício, com as pequenas negociações com o Gelson, mas com as negociações que fez, o Sporting mesmo assim conseguirá fazer ali à volta de 70 milhões, 60, 70 milhões em todos. O que penso eu que assim à primeira podemos olhar para o cenário e dizer assim, Alcochete só em jogadores no mínimo custou 100 milhões ao Sporting. Entre o que o Sporting faz e o que valeu o Sporting podia fazer. 100 milhões. No mínimo 100 milhões. Então, não está a fazer as contas já ao prejuízo à marca Sporting. Não, isso não estou a fazer. Porque hoje em dia as tens contas toda a razão, que se fazem, Joana. Eu estou a fazer as contas só diretas a isto. Os prejuízos à marca é muito dinheiro. Estes casos não podem ser negociados em globo. Porque há casos... Não, mas são somados só. Acho que a Manuela tem uma certa razão, que é assim, é óbvio que isto não favoreceu o show Bruno sentado no banco dos réus. Não, nada. Não, mas, Joana, mas não é esse. Altamente o Base Doce levou com uma fivelada na cabeça. E toda a gente viu as imagens do Base Doce. Parece que há trocas de comunicações entre um outro jogador de Sporting a dizer que queria ficar e depois rescinde. Portanto, cada caso tem que ser negociado. Eu não posso, por exemplo, quando estou a julgar alguém e quero saber da sua apetência emocional para determinado tipo de caminho que vai seguir. Eu pergunto, então, mas você foi para ali, mas porquê? Fui para ali porque... Mas você tinha feito isto que dava exatamente a intenção que ia fazer o contrário do comportamento que assumiu. Portanto, nós temos... Isto tem que ser tudo, na barra dos tribunais. Isto vai acabar tudo negociado. Não tenho dúvida. Vai acabar. E já começou aos poucos. Só faltam... Não, os casos agora já são... O Rafael Leão. O Rafael Leão é o mais... O Rafael, esse é que vai ser mais coisa, não é? O Ruben Ribeiro terá um valor... Mas